não se contaminar. O capítulo de número 1 e o versículo de número 8 fala sobre isso. Fala-nos desta forma no capítulo 1 de Daniel e o versículo número 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Eu vejo Daniel e também juntamente com os outros jovens que foram levados para aquele lugar, tendo uma atitude extremamente linda. O primeiro passo para nós sermos inconformados com este mundo e irrepreensíveis em relação a tudo isto é quando nós temos a atitude destes jovens, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdenego. Nós devemos decidir não nos contaminar com este mundo. Foi isto que Daniel e os seus companheiros optaram em fazer. Infelizmente, muitas pessoas, quando começam a trilhar os seus caminhos com Deus, decidem contaminar-se no meio do caminho. Sabe por que muitas pessoas estão perdidas aí fora, vieram, conheceram a palavra do Senhor e não estão mais aqui? Sabe por que muitos jovens não estão mais aqui fazendo parte deste coral abençoado, desta mocidade abençoada? Porque decidiram contaminar-se com as coisas aí fora, para sermos abençoados por Deus e termos uma juventude viva, abençoada como vocês que estão aqui. Nós devemos decidir não nos contaminarmos com as coisas do rei aí fora. Você que decidiu não se contaminar, levante a sua mão para o céu e adore a Ele por alguns segundos. Quem não se contamina, irmão, sabe adorar a Deus. Quem não se contamina, dá glória a Jesus. Quem não se contamina, sabe o que é adorar ao Senhor. Quem não se contamina, entende o que Deus está falando. Quem optou em não se contaminar, sabe que Deus está aqui nessa noite para abençoar a sua vida. Quem está contaminado não consegue ficar num culto como esse. Ele quer ir embora, ele não quer ficar, ele quer estar longe disso. Mas quem decide não se contaminar, ele se alegra quando Deus fala, ele entende quando Deus revela, ele sente a presença da glória quando o Senhor dá um brado e fala aos ouvidos da sua amada igreja. Eu sei o quanto deve ser difícil para a juventude que está aqui. Eu já fui jovem, eu acho que ainda sou. Não tenho muita certeza. 34 anos de idade, 35 anos. Você está igual eu, parece mais novo do que eu. E eu entendo perfeitamente as dificuldades que um jovem da idade que vocês têm hoje devem estar passando. O mundo aí fora está repleto de situações querendo roubar a sua intimidade com Deus. O mundo aí fora e as oportunidades que o rei deste século oferece-vos são inúmeras, são diversas. Eu acredito que quando acaba a aula, no curso acadêmico ou qualquer outro curso que devem fazer nas suas faculdades, deve existir lá fora uma série de pessoas com seus carros e os seus sons ligados, convidando meninas e homens para irem para as noites de Brasília, para frequentarem as boates daqui dessa cidade, para fazerem inúmeras coisas. E eu sei das dificuldades que a juventude tem passado para não se contaminar. Eu sei das dificuldades, quando ainda não casado, solteiro ainda como vocês devem ser, enfrentam em um namoro, ainda mais quando as coisas começam a ficar muito íntima dentro de um namoro. Eu entendo as dificuldades quando somos colocados diante de alguma situação financeira, que para termos um bom ganho em cima daquilo que iremos fazer, temos que ludibriar alguém, enganar alguém, passar alguém para trás, para que nós tenhamos um lucro fácil para o nosso bolso. As dificuldades que um jovem nos dias de hoje tem são inúmeras, mas nessa noite, em nome de Jesus, decida não contaminar-se com as coisas lá fora.
Faça como Mesaque, Sadraque, Abdenego e o seu parceiro chamado Daniel. Eles optaram em não se contaminar com as coisas do rei. Quando um jovem opta, irmãos, em não se contaminar com as coisas lá fora, deve ser extremamente difícil, deve ser extremamente complicado e embaraçoso, mas o maior galardão, quando nós fazemos isso, é de termos a nossa intimidade com Deus preservada. Eu me lembro de Adão lá no Éden, quando estava no Éden com a sua esposa, a sua intimidade, o seu relacionamento, os seus abraços e os seus diálogos com o Deus Todo-Poderoso era de forma íntima e maravilhosa. Mas em um determinado momento, sua esposa Eva optou em contaminar-se, ouvir a conversa do diabo, ludibriando também a seu esposo. Ele acaba contaminando-se com aquilo que não era para fazer, e eles perdem a sua comunhão. Eles são expulsos do Éden, e a intimidade que outrora havia, ela não existe mais. Eles estão separados de Deus. Imagine comigo Adão e a sua esposa Eva, longe do Éden, num local extremamente estranho para eles, e sem ter agora o privilégio de falar com Deus, de estar com Deus. A pior coisa para um ser humano que conhece a Jesus de Nazaré, que entende que o Deus dos céus é um Deus de amor e extremamente misericordioso, a pior coisa que tem para uma pessoa que conhece a Deus é quando ela perde a sua intimidade com Deus, quando ela não ouve mais a voz de Deus, quando o seu coração está congelado, e quando ouve algumas coisas da Bíblia Sagrada, ela não se sensibiliza mais. Isto é horrível. Eu não consigo imaginar a minha vida sem essa intimidade de poder ouvir a voz de Deus, de poder desfrutar da voz doce e incomparável do Mestre da Galileia. O que eu estou querendo dizer a vocês aqui nessa noite, que as situações complicadas serão colocadas diante de nós, as complicações embaraçosas e os desafios serão colocados diante de nós, mas decida nessa noite não se contaminar com este mundo. O tema é inconformados e irrepreensíveis, é o tema deste congresso. Não poderia ser melhor, porque vivemos uma época onde as pessoas têm um preço. Vivemos em uma época onde alguém disse que todo homem e toda mulher tem o seu preço. Eu até concordo, porque muitas pessoas aí fora, e diga-se às vezes dentro das nossas igrejas, têm o seu preço. Vendem-se muito barato, se desviam e largam a sua fé genuína e verdadeira e o seu amor por Deus por coisas extremamente supérfluas e sem valor. Mas a frase deveria cair bem para a igreja, porque nós como igreja temos um preço. O nosso preço foi comprado lá no Calvário. Jesus de Nazaré nos comprou pelo poder do seu sangue. Jesus de Nazaré nos resgatou pelo preço do sangue vertido no Calvário. Nós temos um preço, a igreja teve um preço. O preço é o sangue de Jesus de Nazaré. O nosso valor é imensurável. O preço que tu tens é imensurável. Foi comprado pelo poder do sangue do Cordeiro, e por este preço eu optei em não me contaminar com as coisas lá de fora, porque nós temos um preço de sangue. Depois que eles foram tirados de Israel e levados para a Babilônia, eles foram treinados, testados, e depois de aprovados, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdenego foram colocados em posição de destaque pelo rei. Agora, a Bíblia diz que isso suscita uma inveja dos caldeus em relação a estes rapazes. Eles ficam invejosos das posições que o rei os coloca na Babilônia, como chefe de algumas províncias, porque como eram doutos em diversos conhecimentos, eles governavam o povo judeu que estava cativo na Babilônia.
e por estar sendo colocado em posições estratégicas no campo político de Nabucodonosor, isso suscita a inveja dos caldeus. E quando isso acontece, eles armam contra os judeus. Eles fazem um conluio contra aqueles jovens judeus. Mas eles permanecem irrepreensíveis e decidem ser fiéis ao Deus dos céus. O contexto aqui é o seguinte: Nabucodonosor tem um sonho. O sonho de Nabucodonosor o deixa extremamente perturbado. E ele então acorda e diz: traga-me aqui os sábios, os encantadores, os feiticeiros, tragam-me aqui. E quando eles vão até o rei Nabucodonosor, ele diz: olha, eu tive um sonho e eu estou extremamente perturbado. Diga-me o sonho que tive. E os sábios, encantadores e feiticeiros dizem: diz-nos o sonho, ó rei, e nós lhe daremos a interpretação. Ele diz: não, vocês não estão me entendendo. Vocês terão que me dizer o que eu sonhei. Vocês querem armar para mim. Diga-me o sonho que tive. E eles dizem: mas isto o homem não pode fazer. Isto é trabalho para os deuses. E os deuses não moram com os homens. O rei fica enfurecido e baixa um decreto. O decreto é para matar todo sábio, encantador e feiticeiro daquele lugar, porque não revelaram o sonho que o rei teve durante a noite, que o perturbara. O emissário sai daquele local e Daniel o aborda de maneira educada, e ele lhe revela o que está acontecendo e o porquê eles seriam mortos. E quando são levados, muito obrigado, e quando são levados a Daniel essa afirmação de que o rei Nabucodonosor mataria todos os sábios, encantadores e feiticeiros, e Daniel era um sábio, Daniel diz: espere um pouco, peça ao rei um tempo, para que eu busque ao meu Deus, e ele me revele, segundo a sua vontade, o que o rei sonhou. Vão até o rei e dizem: olha, tem um homem chamado Daniel, que diz que terá a interpretação do seu sonho, ó rei. Pode esperar, e o rei dar-lhes uma nova oportunidade. Daniel vai encontrar-se com seus amigos e toma uma decisão linda para manter a sua vida e a continuidade da bênção de Deus na vida daqueles 4 jovens. Daniel vai até Mesaque, Sadraque e Abdenego. E no capítulo de número 2, e no verso 16 ao 22, nos demonstra o segundo ponto. O segundo ponto é que, diante da crise, das dificuldades, nós devemos buscar as respostas em Deus. Ei, olhe para mim, por favor. O segundo ponto é buscarmos na crise as respostas em Deus. A Bíblia diz no capítulo 2, no verso 16 ao 22. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Estes eram os nomes originais de Mesaque, Sadraque e Abdenego, os nomes judeus, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão à noite. Daniel bendisse o Deus dos céus. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece
conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel teve uma outra atitude linda com seus companheiros em tempo de crise, para manter a sua intimidade. E o projeto de Deus na vida daqueles jovens, eles entenderam que no momento daquela crise era necessário buscar a resposta em Deus. O grande problema quando algumas pessoas passam por dificuldades é porque não querem buscar a resposta no Senhor, querem trabalhar com o seu braço forte, e principalmente a juventude, no afã de querer resolver, na ânsia imediata de resolver as situações complicadas, queremos confiar no nosso braço, no nosso entendimento e no nosso conhecimento. Essa atitude não é uma atitude inteligente. A atitude concreta, verdadeira e direcionada por Deus é buscarmos nas nossas crises as respostas no Deus dos céus, que só Ele tem a resposta para as nossas indagações, só Deus tem a resposta para as suas perguntas. Se nós nos dobrarmos diante de Deus no tempo da crise, Deus revelará as respostas e nós seremos abençoados pela sua poderosa mão. Levante sua mão e glorifique a Deus por alguns segundos. Por favor, saia nessa noite do anormal ou do normal e adore a Ele por alguns segundos. Feche os teus olhos aonde você está. Eu sei que tu precisa de uma resposta. Eu sei que você quer uma resposta. Está complicado, a crise chegou, as dificuldades estão aí. Então adore a Ele e peça a resposta. Enquanto você adora, Ele lhe responde. Enquanto você bendiz, Ele responde. Porque Deus não se permanece quieto quando nós o buscamos nas crises existenciais de nossa vida. Eu nunca vi alguém que ficasse desapontado quando durante a sua crise buscou a resposta em Deus. Lembro-me de Isaías. O profeta Isaías foi impulsionado por Deus para ir até Ezequias, o rei. E quando ele vai até o rei Ezequias, ele diz: olha, rei, bota a tua casa em ordem. Porque Deus está dizendo que nessa noite Ele vai levar você. Bota a tua casa em ordem, porque tu vais morrer. Ele recebe a profecia de Isaías. E quando Isaías sai, e antes de atravessar o pátio, a Bíblia diz que Ezequias vira-se para a parede, dobra os seus joelhos e busca uma resposta em Deus. E enquanto ele está orando, dizendo: Deus, lembra-te de mim, que fui justo e íntegro e busquei os teus caminhos. É incrível, porque a oração de Ezequias foi essa. Ele disse essas palavras. E quando ele ora ao Deus dos céus dizendo isso, Deus lá do alto dá um brado, e antes que o profeta passe o pátio do palácio, ele diz: volta lá. O profeta diz: para que, Senhor? Eu já dei a tua ordem, ele vai morrer. Volta lá, o Senhor diz novamente: mas, Senhor, eu já falei que ele vai morrer, já está tudo certo, eu fiz o que o Senhor mandou, volta lá. O profeta poderia ter perguntado: mas por que, Senhor? Porque ele está buscando uma resposta em mim. Ele está de cara virada para a parede, de joelho dobrado e buscando uma resposta a mim durante a sua crise. E eu optei em dar-lhe mais 15 anos acrescentados à sua vida. Volta lá e diz a ele que estou lhe acrescentando 15 anos na sua trajetória de vida. O que eu estou querendo dizer aqui, minha irmã e meu irmão, é que quando nós buscamos a resposta em Deus, Deus nos responde lá do alto para a glória do seu nome. Quando nós buscamos a Deus com as nossas orações e pedimos a Deus resposta, Deus nos responde da glória e nos dá o maior amplitude das coisas para que possamos visualizar a resposta que vem do alto. A resposta certa não está nos teus amigos, a resposta certa não está nos conselheiros humanos, a resposta certa não está no livro de astrologia, não está nos astros, a resposta certa não está num bar da esquina, numa mesa de bar. A resposta certa está não nos catedráticos, dos professores de universidades. A resposta certa, ela vem de Deus, ela vem de Deus. É o Senhor que dá a resposta certa. Se você está precisando de uma resposta, levante sua mão e adore a Ele.
Não busque respostas em homens. Não busque respostas em quem não pode resolver a tua situação. O único que possui o controle e que tem uma visão 100% de tudo que está acontecendo é o Senhor Deus. Só Ele pode dar a resposta certa para aquilo que estamos perguntando. Não busque respostas em homens. Mantenha sua intimidade com Deus no tempo da crise. E quando Daniel faz isso, ele volta ao rei e diz: ó rei, o Senhor a quem eu sirvo deu-me a interpretação. Qual foi, Daniel? A interpretação é a seguinte: o Senhor sonhou com uma estátua muito grande. A estátua que o Senhor sonhou, ela tinha a cabeça de fino ouro, os braços e o peito de prata, o ventre e o quadril